Pessoal, estou muito contente. Estou voltando com as lives para vocês, com vocês. E aqui a gente vai ter um momento de reflexão, de pensamentos e de trocas. Como sempre, a gente vai falar sobre assuntos importantes relacionados à relação humana, como que a gente se relaciona aos abusos, aos autoabusos que a gente tem com a gente mesmo. Então a gente vai expandir bastante esse tema no sentido de entender onde está o nosso verdadeiro self, onde está o nosso verdadeiro eu e como que a gente pode expandir esse eu e ser cada vez mais quem a gente é, tirando essas máscaras, tirando tudo que não é a gente, que fizeram a gente acreditar que somos nós e vivendo em nome de algumas situações emocionais que a gente aprendeu lá na infância e que não faz sentido para muita gente hoje em dia. E por isso mesmo que tem tanta gente caindo em relacionamentos abusivos, que é o ponto forte meu, vocês todos sabem. Aliás, hoje eu vou contar para vocês a minha história, porque a gente vê muitas lives, vocês já viram muitas lives minhas, e na verdade eu fiquei pensando aqui, olha, eles estão vendo tantas lives e não sabem como que eu comecei com tudo isso, da onde surgiu o meu conhecimento sobre relacionamentos abusivos. Então eu quero contar para vocês o passo a passo de como surgiu e de como que eu surjo profissionalmente trabalhando especificamente nessa parte de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e também como que surgiu todo o contexto terapêutico da onde eu vim e como que eu estou até hoje e pretendo estar continuamente dentro desse desenvolvimento da consciência. Porque vocês sabem, quem me conhece sabe que eu não trabalho especificamente com a questão do abuso, eu trabalho também com a questão do abuso, sou especializada. E o meu ponto forte é o despertar da consciência, por isso que eu falo, quanto mais despertos, melhor. E eu vou até contar para vocês hoje sobre o que é essa frase e por que e quando ela surgiu. Então vocês vão ver a mágica da vida que aconteceu comigo, acontece com todos, ininterruptamente. E a gente acha que os milagres aconteceram há muitos anos atrás, há muito, mas é muito tempo atrás. Só que os milagres, eles acontecem todos os dias com a gente. E quanto mais a gente está alinhado aos nossos propósitos de alma, mais as sincronicidades, as coincidências da vida vão chegando até nós. Então, passa a ser uma grande diversão com responsabilidade a nossa jornada aqui na Terra. Quando a gente está dentro do nosso propósito de alma e que é o meu serviço, é o meu trabalho, ajudar as pessoas a estarem dentro do próprio propósito de alma e despertarem a consciência para ativar essas sincronicidades positivas, que é o relacionamento com as pessoas, que eu falo muito que existem os condutores, que de repente você está como se você estivesse numa estação de trem e chega o condutor e te leva para o caminho que você precisa ir. Mesmo que você esteja assim, sentindo que você precisa chegar em algum lugar e não sabe direito, na hora que chega o condutor você fala assim, não, é esse trem que eu vou tomar. Ou pessoas que de repente falam coisas para você, ou alguma coisa que você vê numa revista, num texto e que você desperta a sua consciência e fala assim, olha, é isso que eu precisava ouvir. E eu desejo muito que essas lives façam esse serviço para todos vocês e que ampliem cada vez mais a consciência de vocês. E também nessa jornada de lives que eu estou fazendo, que a gente vai fazer, a gente vai praticar muitos exercícios também. Eu quero dialogar muito, muito, muito com vocês, como sempre eu faço. Então vocês vão colocar as perguntas de vocês, a gente vai ter uma conversa sobre as questões que eu estou colocando. Então vai ser um bate-papo de ampliação de consciência, de despertar da consciência e fundamentalmente em relação aos relacionamentos abusivos. E quando eu falo relacionamentos abusivos, eu estou ampliando para os dogmas que a gente vive e que já deixaram de fazer sentido ou que nos aprisionam para nós efetivamente sermos quem nós somos. Então vou contar um pouquinho da Silvia Malamud agora para vocês. Vocês já me conhecem, já sabem como que eu falo, às vezes eu conto historinhas, vou contar histórias também, vou contar histórias transformadas de pacientes, vou contar histórias que fazem alusão a determinadas
situações que a gente pode estar vivendo, e tem muita história que ajuda demais no despertar da consciência. E também eu vou contar do EMDR, que é o reprocessamento rápido de informações, que é a abordagem terapêutica que eu amo de paixão. Tenho outras tantas abordagens também que estão dentro de mim e que elas fazem parte do meu currículo e da forma como eu trabalho. E especificamente o EMDR, vou contar para vocês porque o EMDR, ele é tão importante nessa jornada terapêutica que eu faço, mas não é só o EMDR que eu trabalho. Ele faz parte dentro do contexto terapêutico. Então, o EMDR, ele ajuda, por movimentação bilateral, a reprocessar informações que estão disfuncionais para a vida da gente. Então, se você tem alguma questão, eu vou falar bem mais sobre o EMDR mais à frente, mas só para dar uma ideia para vocês, ele vai reprocessando situações que você tem uma perturbação atual, ou alguma lembrança, ou algum trauma difícil que você passou e que você não consegue tirar, alguma inibição, seja para o que for que você tem algum tipo de perturbação que é pontual, você pode ter até uma sensação de mal-estar, não precisa ser uma cena específica, pode ser um pensamento, um sentimento corporal, seja o que for, a gente tem um lugar dentro do cérebro da gente que está paralisado e que está emitindo respostas para a vida, e a gente não está lá o self, que é o que eu tenho falado para vocês, que é a legitimidade da gente, falando assim, poxa, por que eu estou agindo dessa forma? Eu não gostaria de agir desse jeito. Isso daqui não faz sentido para quem eu sou aqui dentro. Eu gostaria de me expor mais, de falar mais, de ser mais combativo, ou de não ser tão agressivo, tão explosivo. O que será que me faz ser assim, que parte minha está fazendo isso daí? Quando eu termino de fazer, eu fico com desconforto comigo. Ou eu acho que eu deveria ter falado um monte de coisas e eu não falo, por que eu me inibo? Isso são só alguns exemplos dessas multifacetas que nós temos dentro da gente, e todos nós temos, mas que quando elas estão com descompasso com o nosso verdadeiro self, tem alguma coisa de errado. E essa coisa de errado que tem é esse lugar que não está literalmente no agora nosso, mas ele pertence ao agora, mas são situações que em algum momento da vida a gente entendeu que a gente deveria lidar com a realidade de determinada maneira para podermos nos dar bem na realidade. Então, por incrível que pareça, se uma pessoa é explosiva, naquele momento o mecanismo de sobrevivência dela é o que o organismo dela, a máquina biológica dela achou que seria o mais importante para ela sobreviver. Então, existem outros modos. Todas as pessoas que vêm em busca de processo terapêutico têm outros recursos que não só esse, mas esse é como se possuísse a pessoa. Estou dando um exemplo só. Possuísse a pessoa. E esse recurso de sobrevivência, que nós todos estamos fadados à sobrevivência. A gente vive sempre buscando sobreviver e viver melhor. Quando a gente é pequeno, a gente busca de todas as maneiras se adaptar a esse mundo de realidade no qual nós estamos vivendo. Essa parte aqui que eu estou dando exemplo de uma pessoa muito agressiva, ela fica obsoleta, por exemplo, se ela quiser viver no meio social ou ter um relacionamento afetivo, ela fica uma parte totalmente desconjuntada e muitas vezes até não empática com um monte de situações que podem estar ocorrendo e que esse tipo de movimento, assim como outros, pode cegar a pessoa. Quando a pessoa tem autoconsciência e ela faz um reprocessamento do MDR, a nossa máquina biológica, que ela está fadada também à cura emocional e à cura, porque nossa máquina biológica, porque você sabe que quando a gente se corta, o nosso DNA vai cicatrizar. Então, esse processo de cura está no nosso DNA, senão a gente não ia se entregar para uma cirurgia para abrir o estômago e falar assim, não, eu vou morrer, não. A gente sabe que a gente se recupera. No cérebro é igual. Então, se você dá um comando de reprocessamento e abre como se fosse um campo cirúrgico e tem toda uma metodologia para isso, o próprio cérebro e o jeito que a gente faz com essa movimentação bilateral, que eu vou explicar mais adiante, ele vai se reprogramar
na situação que criou esse entendimento de realidade que a pessoa precisa ser agressiva, ele vai se reprogramar e vai entender que na atualidade ele não precisa mais funcionar desse jeito, que ele já sabe se proteger no diálogo, no olhar para o outro, já sabe perceber mais o ambiente do outro, entender o porquê e conseguir conversar não só com esse cérebro límbico que a gente fala, que é o cérebro que só está na emoção e que ainda não se desenvolveu totalmente, mas ele precisa se defender, que nem um tigre que vai lá e pega e mata para se defender ou para comer mesmo, né? A gente tem uma coisa aqui, um pedaço aqui do cérebro que se chama neocórtex. E esse pedaço é o que faz a gente pensar, o que nos ajuda a articular, a entender mais a realidade. Quando a gente está num movimento que dá um gatilho e a gente chega lá nesse mecanismo arcaico que a gente soldou dentro da gente de sobrevivência, não tem jeito. Esse mecanismo, ele salta para frente. Então, a gente precisa melhorar o hardware. E é isso que a terapia do MDR com maestria faz. E maravilhosamente bem. E aí eu vou dar um monte de exemplos para vocês ao longo dessas lives de situações com pacientes que tiveram mudanças assim drásticas para melhor na vida e que desimpregnou, saiu essa solda e toda essa energia represada aqui foi para outras áreas da pessoa e a pessoa, além de resolver esse drama existencial nessa atualidade, além de resolver essa energia represada, ela foi para outras áreas e pôde abrir espaço para a pessoa ser muito mais criativa. E aí, criativa e feliz, né? E mais adaptada à realidade atual. E agora, vocês devem estar perguntando, mas Silvia, como que você chegou nisso? Como que você está no MDR? Qual que foi a sua trajetória? Então, eu vou contar para vocês o que muitos de vocês sabem e que eu acredito que a maioria não sabe ainda. A minha trajetória começa com uma formação em artes plásticas. Sim, eu fiz artes plásticas, eu sou formada em artes plásticas lá atrás. Não vou me denunciar falando minha idade aqui, mas foi muito lá atrás. E quando eu fiz artes plásticas, e até hoje, sou apaixonada, né? E eu achei que era isso, que minha vida ia ser trabalhar com artes plásticas, dar aula, que eu dei aula no início, bastante aula, e de coisas assim muito interessantes relacionadas à arte. E aí, secou aqui um pouquinho, que eu tô falando direto, que eu tô com saudade de vocês. Tô com muita saudade de falar e de contar, e agora tô muito ativada para contar a minha história para vocês. Então, eu me formei em artes plásticas e logo que eu me formei em artes plásticas, vou contar no detalhe como que eu me desenvolvi, gente. Eu me formei em artes plásticas e aí, dentro desse caminho de artes plásticas, eu tenho uma mãe que encontrou os florais de Bach. Olha, uma coisa assim bem que muitas pessoas conhecem e que foi logo que chegou no Brasil. E a minha mãe ajudou a traduzir os primeiros livros, as primeiras coisas que vieram da Inglaterra dos florais de Bach. E ela me cedeu para ler e eu fiquei alucinada com o poder de cura dos florais. E aí é aquele gatilho da alma que eu falei no início para vocês, que eu falei assim, puxa, é isso, né? Então tinha a ver com o meu self, com o meu eu interior. Nossa, florais de Bach, que coisa maravilhosa. Então isso serve para aquilo, misturando com isso. Né? E eu sou capricorniana, né? E capricorniano não brinca em serviço, né? Ele vai direto naquilo e fica encantado e é trabalhador. E o que eu fiz? Eu fiz cursos, eu fiz um curso com um psiquiatra que era antroposófico e falava um monte de coisas relacionadas aos florais. Fiquei 3 anos fazendo esse curso. Então eu fiquei assim, tipo, uma PhD em floral. E com isso, olha o que o universo me trouxe. Uma série de pessoas para eu atender com florais e eu dava aula de artes plásticas em algumas escolas. Isso foi logo no início.
E aí eu comecei falando assim, maravilhada com os florais, eu ficava, usa esse, usa aquele. E as pessoas, cada vez uma ia avisando a outra, avisando a outra, avisando a outra, até que eu não tinha tempo nem espaço de tantas pessoas que eu estava dando dicas de florais. Só que isso começou a me incomodar muito, muito, porque eu não queria mexer com pessoas. A Silvia é aquela que mexe com florais. Eu não queria isso. Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma formação, começo, meio e fim. Assim como quando eu li até a exaustão os florais e fui fazer o curso, eu fiz os 3 anos, começo, meio e fim. E aí me deu a ideia de fazer psicologia, porque aí eu vou lidar com o psiquismo humano. E aí, gente, olha que interessante, né? Como existe a questão da transgeracionalidade, que hoje, mais do que nunca, eu entendo e eu vivencio isso, e eu acho que a maioria das pessoas vão vivenciar isso daí de modo cego ou não, de acordo com a pesquisa e o grau de consciência que elas podem ter. E eu vou falar das transgeracionalidades também, vai ter lives específicas de transgeracionalidade. Mas o que é interessante nesse ponto é que eu venho de uma família do lado materno de psiquiatras. Então eu já tinha essa parte. Eu tenho um avô do lado paterno que era artista, que pintava, que desenhava, que eu era fascinada por isso. Chegou um momento que eu decidi, de alma, que entrar na psicologia. Eu fiz 5 anos de psicologia. Entrei na faculdade, fiz a faculdade. E aí comecei a minha jornada e aos poucos eu fui migrando para a área de psicologia. Os florais, vocês vão me perguntar, mas como que o floral encaixa com a psicologia, tal? Então, muitas pessoas vinham me procurar por causa dos florais. Aos poucos, eu fui aprendendo tantas situações, tantas coisas em psicologia, que eu fui entendendo o processo de cura emocional, e eu falo de cura emocional por conta do EMDR, de modo totalmente abrangente e diferenciado. Então, a gente sabe que tem homeopatia, tem os florais, e tudo isso daí pode agregar. Mas, especificamente, eu trabalho nesse processo de ampliação de consciência. Quem me conhece, e eu já falei isso aqui no início da live, sabe como que é o meu tipo de trabalho. Então, eu trabalho com as abordagens terapêuticas de psicologia que eu estudei. MDR é uma delas. Além disso, já falo, eu terminei a faculdade de psicologia, comecei a atender e fluí nesse processo. E foi indo e aconteceram inúmeras situações que eu também vou contar para vocês. Mas só para dar uma visão geral da minha trajetória, para chegar na questão do abuso, eu vou dar uma parte mais. Eu fiz outras formações dentro da área da psicologia, e como eu tenho alma de artista e essa questão mais, vou até dizer o nome xamânica, porque eu tenho descendentes russos, né? Então, eu tenho essa questão também da parte dos avós mais transcendente. Então, eu fui juntando os dois dentro de mim, na percepção minha, da minha pessoa e do outro. E né, durante essa jornada, eu recebo no meu consultório, isso lá bem atrás, aqui no Brasil, ninguém falava sobre abuso. Eu recebo no meu consultório uma moça que se caracterizava como uma moça borderline, que eu não vejo ela até hoje como borderline. Na época eu até falei assim, não, ela deve ser borderline porque ela me falou, mas quando eu fui atendendo ela, eu vi que não era borderline, era uma moça altamente desesperada de dor e com uma projeção muito negativa como sendo a bode expiatório de uma família narcísica. Até então não se falava de famílias narcísicas, não se falava de abuso emocional, não existia literatura aqui. Existia um livro que, agora me fugiu o nome, eu vou falar para vocês mais na frente, e que eu li, que é um livro sobre assédio, chama Assédio Moral. E que eu entrei em contato com esse livro e me abriu a consciência. Esse livro sim existia, mas não nos termos tão falados hoje em dia. Muito bem, essa paciente, ela falava que ninguém acreditava nela, porque viam os pais dela, e os pais dela eram maravilhosos. E, de fato, eles vieram no meu consultório e eles pareciam 2 artistas de cinema, super educados,
sedutores, maravilhosos e, entre aspas, o lixo da família era a menina. Cheia de defeitos, que estourava. E quanto mais a pessoa que é abusada estoura, mais apontam o dedo para ela, porque ela perde a razão. E às vezes a pessoa que é abusada, ela entra em colapso, não tem o que fazer. Ou ela estoura, ou ela deprime, ou ela adoece. E se ela estoura, ela é vista como adoecida. Se ela deprime, ela é vista como adoecida. E se ela fica doente de verdade, ela é vista como adoecida. Quer dizer, não tem muita saída, concordam? Então, esses pais vieram no meu consultório assim. Na semana seguinte, essa menina desesperada falou assim, olha, eu acho que você não vai acreditar em mim, que meus pais me tratam muito mal. Então, eu gravei a conversa deles comigo. Eles me telefonaram naquela época, ela gravou num gravadorzinho e eu tive o desprazer, mas o entendimento do que é um relacionamento gravíssimo, abusivo. E eu vi a secura, a falta de amor, a parte assim totalmente ríspida, e o modo como esses dois pais aliados, os dois narcisistas, tratavam essa criatura. Sem saída nenhuma. E ela não tinha com quem contar, porque todo mundo via esses pais como magnânimos e maravilhosos. E ela como a perdida, enlouquecida. A partir desse momento, é muito interessante, porque essa moça é extremamente inteligente, e ela falava inglês correntemente. E essa moça me trouxe, já tinha pesquisado, eu sou eternamente agradecida a ela, sobre abuso emocional. França, Inglaterra, Argentina, algumas coisas que já estavam pipocando. Aqui no Brasil, nada. E a partir daí, vamos lá de novo, sincronicidade do cosmos. Eu comecei a receber mais pacientes e comecei a tratar e validar, porque não era só a subjetividade do paciente, não era o mundo interno do paciente que estava vendo esses pais desse tipo, dessa maneira. O concreto, a realidade objetiva mostrou que esses pais de fato eram abusadores, que o ambiente era nocivo, não era bom o ambiente, não era saudável, era um ambiente tóxico, era um ambiente insalubre. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber mais pacientes com esse espectro, que tinham relacionamentos de casais que eram abusivos. E aí eu comecei a entender o que é a masculinidade tóxica na época, o que é a cultura opressora versus o adoecimento narcísico. Aonde que as coisas conversam e como que muitas vezes fica difícil, como que a cultura, naquele tempo, acobertava determinados tipos de abuso. Então, foi muito interessante, porque em determinado momento eu tive um chamado muito forte para escrever um livro. E esse livro foi muito, muito difícil de escrever. Demorei 10 anos para escrever. E mesmo assim, nesses 10 anos ainda não tinham se falado sobre abuso emocional. Olha que interessante. O livro se chama Sequestradores de Almas. Então, eu tive ajuda para escrever esse livro. O livro ele foi maravilhoso. Está escrito no livro as pessoas que colaboraram com esse livro e de maneira esplêndida, que eu sou muito grata. E eu consegui viabilizar, esse livro aconteceu. E eu, recentemente, eu li uma conversa pela internet, que um rapaz falou assim, esse livro é um soco no estômago, porque ele traz várias histórias redimensionadas de pacientes, histórias que aconteceram, de situações de abuso inacreditáveis, histórias que tem uma complexitude, e mesmo nas histórias eu vou escrevendo situações sobre o que é o abuso, sobre o que é o predador emocional, e como você sai desse ambiente nocivo. E existem diversas maneiras para você sair do ambiente nocivo. Muitas vezes você está dentro de um casamento de muitos anos, existe uma dificuldade enorme de você sair. Como que você se blinda? É possível se blindar?
Então, tudo isso tem várias nuances no livro e nos processos terapêuticos que eu venho fazendo ao longo dos anos. E o que me surpreendeu positivamente é o alarme mundial sobre esse tipo de relação. E a sincronicidade, aí que eu vou para o mágico da ampliação da consciência. O mágico de que eu tive esse sinal e que essa moça apareceu no meu consultório e que contextualizou um caminho de vida sobre muitos tipos de abuso, sobre muitos tipos de clausuras e sobre como que a gente pode descortinar os nossos cenários para a gente ter autonomia sobre a nossa existência, sobre o nosso querer. Porque a maioria das vezes, e isso é abuso também, em diversos tipos de sistemas, e vocês podem, agora que eu estou falando para vocês, imaginarem quais são esses tipos de sistemas. Em diversos tipos de sistemas existe uma doutrinação cega com um fundamento de ter um olhar para dar um significado para você ser aceito, para você fazer parte de um grupo que é aceito. E por conta desse tipo de doutrina, e eu não estou falando de religião, mas podemos encaixar algumas religiões ou como as pessoas se posicionam dentro das religiões. Então, como que as pessoas, por este tipo de olhar, recebem dogmas, preceitos de como elas devem agir, para ter um olhar que dê significado a elas. Então, vamos para um ambiente pequeno, familiar. Se uma mãe olha para uma criança e dá significado para ela, fala assim, olha, você está com frio. Em vez de falar assim, essa criança só é birrenta, ela vive com frio. É muito diferente. Então, se ela dá significado para o sentimento da criança, ela não está colocando uma crença negativa dentro da criança, dizendo que ela é uma criança que perturba, que ela não é uma criança boa, e a criança pode ser que fique totalmente boazinha para a mãe não ficar brava e não chegar para ela e falar assim, olha, você toda hora quer um agasalho, nem tá tão frio porque a mãe não tá sentindo frio. Mas a criança tá. Então, são nuances muito delicadas onde existe uma percepção afinada, mãe e bebê, e que hoje em dia existem muitos estudos, tem muitas lives que falam sobre isso, ativando novamente esse lugar de saúde emocional na relação mãe e filho, que eu acho maravilhoso. Então, o que eu vejo hoje em dia, que existe uma caminhada muito grande para o despertar da consciência, para a conexão, para a relação humana ficar mais saudável. E esse é o termo que eu uso aqui, relações humanas saudáveis, porque a partir de você não se abandonar, porque se você vai de acordo com a opinião do outro, para você ter um olhar que te signifique, e quando você é adulto, você já pode ter um olhar seu que se auto-signifique pelas coisas que você faz ao longo da sua vida. E se você está borrada por todo um sistema de crenças caótico, que você não consegue se ver de maneira positiva, e muitas vezes você ainda tem gatilhos emocionais que você age de acordo com o sistema que você nasceu. Então, se você está neste lugar, você está vivendo uma situação de autoabuso ainda. E de falta de conexão consigo mesmo. Porque quem você é tudo isso aqui. Tudo que você conquistou e tudo que você ainda não conquistou. Ainda não descobriu. Então, existe uma jornada de evolução e eu coloco que isso é uma evolução espiritual que todo ser humano tem a chance de ter, que é sair desse sonambulismo sobre si mesmo, desse sonambulismo crônico e chegar a ficar com olhos lúcidos e saber fazer escolhas totalmente gerenciadas por esse self, por esse eu interior, que é o sentido da vida do que a gente veio fazer aqui. E cada pessoa, cada um, individualmente, tem um sentido pessoal do porquê tá aqui, tem habilidades específicas, que pode fazer em grupos, pode fazer individualmente, mas é para colaborar com esse processo que a gente chama Terra, esse projeto Terra. Então, nós estamos aqui para desenvolver esse oxigênio e não para desenvolver
falta de oxigênio, para desenvolver gás carbônico, para desenvolver situações insalubres para nós e sermos difusores de situações insalubres para os outros. Às vezes as pessoas estão num lugar tão insalubre que elas invejam quem está mais saudável e querem deixar a pessoa no lugar insalubre dela. Então, a gente tem uma corrente aqui e nestas lives a gente vai ativar muito esse canal difusor de ampliação da consciência e de oxigenação da liberação de você ser quem de fato você é. Se você se abandona, os teus propósitos de alma, você está se auto-abandonando e você está promovendo um sentimento de isolamento e solidão. E você só tem isolamento e solidão quando de fato você está isolado de você mesmo. Você está auto-abandonado daquilo que você é e pode ser. E não poderia ter sido. Eu não gosto dessa fala. Não é que você poderia ter sido. Você é e pode ser até o último dia, o último segundo dessa existência que nós temos aqui. Cada um de nós, o seu caminho e o seu propósito existencial. Então, pessoal, hoje eu estou abrindo aqui esse novo ciclo, muito feliz de estar passando para vocês essa consciência, esse primeiro momento de conhecer o meu trabalho, de como que eu funciono. Eu vou especificar cada tipo de terapia que tem dentro do meu processo terapêutico com os pacientes. Vou falar de casos, reiterando o que eu falei no início da live, vou falar de casos e causos, de situações de evolução da consciência, que eu chamo de evolução, porque se você está num estágio aqui, em que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, e você passa a entender, e você faz uma gestalt, assim, você pega, entende todo e faz, puxa, olha, agora eu estou aqui, eu entendi, já saí disso. Você pode ter certeza que você está indo para outro estágio, onde você vai organizar situações, vai vivenciar situações, até que você vai chegar um momento onde você vai ser chamado para ir para o próximo passo, para o próximo momento seu. E essa é a dinâmica espiritual da nossa vida. É isso que eu acredito. Eu quero fazer com vocês, para a gente ir se encaminhando para o fim, começo de tudo, que é uma orientação. Em cada live eu vou primar por fazer um exercício com vocês. E hoje eu quero fazer um exercício de aqui e agora através das sensações. É uma coisa que eu escrevo muito sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês vivenciassem essa experiência aqui, agora e em conjunto, e que vocês pudessem levar isso daí para o aqui, agora, a todos os momentos da vida de vocês. Eu sempre falo que a sua intuição é o seu anjo da guarda. Hoje eu vou explicar o que é a sua intuição. Aonde que ela aparece? A tua intuição que te leva e que te guia para o teu propósito, para o que é certo e o que é errado para você. Então eu vou falar que a gente tem uma coisa que se chama alma das sensações e uma escuta. E essa alma das sensações e essa escuta, elas funcionam de dois modos simultâneos. A escuta é o que a gente fala pra gente. A alma das sensações é o que a gente sente. Em primeira instância, a gente vai sentir. Então, a minha sugestão para vocês se chama segmentos do dia. Então, eu quero que vocês fechem os olhos agora. Feche os olhos por alguns instantes. Entre em contato com a respiração. Entre em contato. É um exercício rápido, breve, mas ele vai servir de ícone para vocês seguirem adiante. E em apenas alguns poucos segundos, eu gostaria que vocês se colocassem como se estivesse acontecendo agora a situação de vocês acordarem de manhã cedo e cada segmento do que vocês fazem na hora que vocês acordam. Levanto, desligo o alarme, o que eu faço? E a sensação plena
do agora de vocês. A cada segmento, o que eu sinto. Então, eu vou escovar o dente. Estou com sono. Então, é perceber as sensações que vocês têm. Estou com sono. Tenho que tomar banho. Ai, que delícia, o banho, a água correndo. Então, você... Ai, não queria tomar banho. Estou atrasado, quero ir rápido. Então, que vocês se encaminhem para o momento das sensações que vocês têm nesse pequeno segmento que é o acordar. Puxa, devia ter dormido mais cedo. Ai, dormi bem, estou me espreguiçando. Qual é a sensação e o que é positivo e o que vocês ficam devendo para vocês? O que eu estou devendo para mim? Nossa, eu não vou de novo na academia. Qual que é a sensação? Preciso ir na academia? Esse é só um início da sensação corporal. Se eu for na academia, como que eu vou me sentir? Então, se teu cérebro está te cobrando, agora, você vai para o sentir. Eu vou na academia cedo. Para mim é bom, eu fico ótimo o dia inteiro. Vale o esforço? E vai anotando as sensações do corpo. Por que eu estou falando para vocês fazerem esse exercício? Porque a cada sensação, se vocês puderem até escrever, escolhem um momento do dia que vocês vão tomar um café. Se vocês entenderem que em cada segmento que vocês fazem tem muitas sensações que vocês não costumam ler, vocês vão passar uma vida sonambúlica. E sendo aquilo que a gente chama do surfista endividado. Quer dizer, vocês vão surfar na vida cheio de dívidas mentais e cheio de questões que vocês têm que fazer, mas vocês estão surfando. Vocês estão surfando e não param em momento algum para sentir e sair dessa prancha de surf. Fala assim, peraí, deixa eu sair do tempo, eu vou nesse tempo fora do tempo e eu vou me perceber e vou alinhar os meus projetos de vida. O que faz sentido para mim? E aí colocar o poder da vontade naquilo que faz sentido. Mas você só vai fazer isso, você só vai conseguir isso daí na hora que você estiver de fato no seu sentir, no seu presente, no seu agora. E a partir daí, fala assim, bom, eu tenho que fazer academia, é bom para mim? Às vezes para o teu corpo não é bom fazer de manhã cedo. Às vezes é bom você fazer no período da tarde. Então começa a perceber em que momento que é bom, começa a perguntar e ouve. Porque na hora que você vai para a sensação, putz, de manhã cedo vale a pena o sacrifício. Vamos dizer, esse vale a pena o sacrifício, às vezes você ouve. Às vezes não é um pensamento já do devo. Aí é um pensamento resposta da sensação do momento presente daquilo que você se objetivou fazer. De repente você se olha e fala assim, não quero fazer, não vou fazer. Eu funciono mais nesse horário. Então, todo mundo faz de manhã e se livra. Eu funciono assim? Minha vida tem que ser assim? Então, já é um exercício de autoescuta, tanto da sensação. Se precisar, gente, escreve. Porque escreve, faz os decretos das sensações. Olha, eu estou sentindo isso, eu quero ir para cá. Eu gosto quando escreve, porque você está presente, você lê, você conta para você, não fica subjetivo. Ao você escrever, você conta para você o lugar que você está. Então veja os segmentos. Às vezes você está num segmento do dia que você nem sabe o que está dentro desse segmento. Você está indo de manhã cedo, escovar o dente, mas espera aí, esse ritual aqui, quanto que ele tem a ver comigo? Que tipo de ritual é bom para mim? Eu li que é assim, mas será que faz bem para minha essência? Então, mas eu preciso trabalhar a tal horário. Tudo bem, eu quero fazer esse trabalho, eu preciso ganhar o meu dinheiro, tá tudo ótimo. Mas como que eu faço esse segmento de dia? Então, é o que está dentro que a gente não costuma ler. Isso para todas as situações. E quanto mais a gente treinar esse espaço interior, mais automático a resposta vem. E isso a gente chama de intuição. E intuição é a nossa resposta automática para dar certo, para estar alinhado com os nossos propósitos, com o jeito que a gente funciona. Então, eu não posso fazer aquilo que eu quero porque eu não vou ter tempo. Então, eu vou ter consciência que não é meu horário, mas eu me sinto bem. Então, eu vou fazer. Então, são as pontes deliberadas. Então, o que a gente está treinando aqui são ações deliberadas para que os nossos objetivos de vida sejam cumpridos.
Então, cuidado com o rigor excessivo, cuidado com o desleixo excessivo e cuidado com os mandamentos onde geram culpas que a gente nunca consegue cumprir. Então, esta é a lição de agora e de casa. Então, que vocês possam treinar isso durante a semana e chegar cada vez mais perto de vocês mesmos, para ter mais autonomia sobre o existir de vocês. Isso serve para todos os momentos da vida de vocês. Chegou o namorado. Tá, então deixa eu ver a minha sensação. Então, em todas as áreas da vida. Tô sozinha, tô pensando. Tô sozinha, tô... Então, é para tudo. Vocês vão escolhendo e lembra que a consciência é pontual. O que vocês escolherem é porque é para escolher. Então, confiem em vocês, confiem na máquina biológica de vocês. Então, é isso para hoje. Este é o exercício de hoje, tá? E eu vou dar o nome desse exercício de soltura da alma com responsabilidade, tá? Então, é o prazer de existir, que é a minha meta existencial. E desejo que seja de todos vocês. Para isso que tem essas lives que eu faço para vocês, que é o prazer de existir. Então, eu deixo um grande beijo para vocês e que a gente possa estar juntos cada vez mais, toda semana, ampliando a consciência e entendendo mais como funcionam diversas áreas da nossa vida, da nossa existência. Um grande beijo e até a semana que vem.